Então vamos negociar. Por mais que a lei diga que os bancos estão proibidos de cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva, você acredita mesmo que os bancos vão respeitar o que a lei diz? É claro que não. E com certeza o banco está te extorquindo com uma dívida que triplicou de valor. E você vai acreditar que esse realmente é o valor que você está devendo? Olha só, eu acredito que a resposta também seja um não. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como está evitando a armadilha mais perigosa de todas quando você for negociar essa dívida. A armadilha é essa que pode triplicar o valor desse saldo devedor em um período extremamente curto de tempo. 12 meses já é o suficiente para que essa dívida triplique de valor. E também quero estar te mostrando como está negociando essa dívida da maneira correta e está eliminando de uma vez por todas juros e multas que com certeza absoluta estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a colocar um ponto final nessa crise financeira que você está. Então vamos ao que interessa. Hoje, uma das principais causas que tem aumentado ainda mais esse número de ações judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente essas negociações mal planejadas. Negociações essas que acontecem na agência, quando essas pessoas procuram um gerente, e você vai entender o porquê. Por mais que esse não seja o melhor caminho a estar sendo utilizado para de fato conseguir um bom desconto e se livrar de uma vez por todas dessa dívida, por mais que essa não seja a melhor alternativa, isso não significa que você não possa estar utilizando. Sim, utilize também essa alternativa, verifique se tem ali alguma proposta interessante, porém, é preciso que você tome muito cuidado. Caso contrário, a sua situação ela vai se agravar ainda mais. E por que ela vai se agravar ainda mais? Quando você procura o gerente do banco, o gerente ele não está ali para te ajudar de forma direta. O gerente do banco está ali para ajudar o banco, para aumentar ainda mais a margem de lucro do banco. O gerente está ali para bater metas. Quando o gerente bate meta, ele também lucra com essa meta que ele bateu, e tudo isso ele vai conseguir exatamente com esses produtos, com essas renegociações mal planejadas que vão aumentar ainda mais a margem de lucro do banco. Então é preciso tomar alguns cuidados para que você não tenha dores de cabeça como uma ação judicial. Esse é o nosso objetivo, evitar mais dores de cabeça. Bom, quando você procura um gerente para estar tentando negociar uma dívida com o banco, o gerente do banco ele não tem ali, pode-se dizer que um contrato específico dizendo que você está devendo um valor X. Por exemplo, vamos supor aqui um cartão de crédito. Você esteja devendo ali até R$ 50.000. R$ 50.000 seja o limite. Para que o banco ele possa estar iniciando uma ação judicial para cobrar o valor desse saldo devedor, ele precisa iniciar uma ação comum, o que a gente chama de ação ordinária. E para isso, o gerente do banco, o banco em si, ele precisa provar que você está devendo aquele valor X, você será chamado, vai ser citado para que você apresente a sua defesa em relação a essa dívida que está sendo cobrada. Então o banco também vai ter despesas com o judiciário, então não é interessante para ele iniciar essa ação judicial com dívidas ali abaixo de R$ 50.000. Não é que isso não possa acontecer, não é comum que aconteça. Então, o primeiro passo que você precisa entender é exatamente esse. Para que o banco possa estar te processando, iniciando essa cobrança, ele precisa de fato que essa dívida seja ali interessante financeiramente para ele, então essa dívida tem que ser acima de R$ 50.000, e ele precisa de fato provar que você está devendo aquele valor X, para que o juiz analise e identifique, não, de fato, essa pessoa está devendo esse valor, o banco tem toda a razão de iniciar esse processo judicial. Mas o que acontece? Infelizmente, na maioria das vezes, vamos utilizar aqui um exemplo como uma dívida de cartão de crédito. Infelizmente, na maioria das vezes, essas dívidas de cartão de crédito, até mesmo de empréstimos pessoais consignados, o banco, ele sempre cobra juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. Por mais que a gente tenha ali a lei do rotativo, a lei do desenrola, que limita o rotativo do cartão em 100% ao ano, ou seja, se você está devendo R$ 10.000, o máximo que essa dívida pode chegar é R$ 20.000, independente de quanto tempo essa dívida esteja em atraso. Mas o banco respeita isso? É claro que não. Então o banco ele sempre vai cobrar além, ele vai extrapolar todos os limites. E o que acontece? Por mais que o banco ele não possa estar iniciando diretamente uma ação judicial por causa dessa dívida, porque ele está cobrando juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva, mesmo assim ele vai utilizar de algumas ameaças, ele vai utilizar de algumas chantagens para que você feche um acordo esse que você não vai conseguir estar honrando. E por que o banco ele quer que você feche esse acordo? Se você procurar o gerente do banco, o gerente também vai colocar essa pressão psicológica, vai fazer com que você
feche esse acordo esse que você não vai conseguir estar honrando. E por que que o banco ele faz isso? O banco ele faz isso para quando você fechar esse acordo, você de certa forma vai estar confessando essa dívida. Então, por mais que, vamos supor que você esteja lhe devendo R$ 40.000, certo? Por mais que esses R$ 40.000 não seja o valor integral da dívida, o valor original da dívida, o valor que de fato você utilizou. Ali nesse valor tem juros e multas que estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. Então o banco ele vai colocar ali nesse contrato que você vai assinar quando você procurar o gerente ele vai colocar que você está devendo aquele valor X, aquele valor exato, aquele valor cheio, sobrecarregado de juros e multas. É exatamente nesse momento, quando você assina esse contrato, que você faz uma confissão de dívida. Ah, Thiago, mas de certa forma eu confessei a dívida que eu estou devendo R$ 40.000, mas se eu pagar o valor desse saldo devedor, se eu pagar esse contrato, se eu honrar com essa responsabilidade do início ao fim, eu não vou estar pagando esses 40.000 que eu confessei. A proposta que o banco me fez vai ser bem menor o que eu vou pagar por mês. Quando eu finalizar, vai ser menos do que esses R$ 40.000 que eu confessei. De certa forma, sim. O grande problema é se você quebrar esse acordo. Aí sim, você vai ter uma grande dor de cabeça. Por quê? O banco não precisa mais provar que você de fato está devendo aquele valor. Você confessou para o banco, você confessou no acordo, quando você assinou, que de fato você reconhece aquele valor X que está ali no contrato. E quando isso acontecer, o banco ele não vai precisar mais iniciar todo aquele processo ordinário, aquele processo comum que eu te disse, te chamar para colocar para apresentar a sua defesa. O banco não vai precisar explicar como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente. Por quê? Porque você já confessou que está devendo aquele valor X. Quando isso acontecer, o banco ele vai simplesmente executar esse título de crédito, ele vai simplesmente executar isso. Ele vai iniciar uma ação judicial mais simples, e quando ele iniciar essa ação, o juiz já vai mandar executar de forma imediata. O juiz vai te dar 3 dias para que você pague essa dívida. Se você não pagar, vai incorrer ali juros e multas. Então tome muito cuidado quando você faz esse acordo diretamente com o gerente. Tome muito cuidado com essa confissão de dívida, porque é exatamente nesse momento que a sua situação ela pode se agravar ainda mais. Por quê? Porque você confessou essa dívida. Confessando essa dívida, o banco ele pode simplesmente executar esse título de crédito. E é exatamente nesse momento que você pode ter muitas dores de cabeça. Você pode ter ali a sua conta bloqueada, você pode ter ali a sua conta salário penhorada, você pode até mesmo perder alguns bens por causa dessa dívida que você confessou. Por quê? Porque agora o banco já tem um título que ele pode executar de forma imediata. Ele não precisa mais provar que de fato você está devendo aquele valor. E qual é a melhor forma para estar negociando essa dívida? Bom, antes de pensar em negociar, você precisa de uma reserva de quitação. Nada adianta você negociar da maneira correta, nada adianta você utilizar os canais corretos de negociação e não ter a condição de estar pagando esse saldo devedor, não ter a condição de estar aproveitando essa oportunidade que vai surgir. Então, antes de qualquer coisa, construa a sua reserva de quitação de dívidas. Destine a essa reserva de quitação pelo menos 30% do valor desse saldo devedor. Com 30% você vai sim conseguir colocar um ponto final nessa dívida de uma vez por todas. E qual é o melhor canal para estar negociando essa dívida? Utilize o canal do consumidor.gov se você está devendo ali até R$ 50.000, porque abaixo desse valor não é interessante para o banco iniciar essa ação judicial, porque, como eu disse para você, o banco também vai ter despesas com o judiciário, e a maior parte desse saldo devedor com certeza é de juros e multas que estão sendo cobrados além do que aquilo que a lei permite. Então, se o banco iniciar essa ação judicial e o juiz olhar essa ação e verificar a evolução dessa dívida, o juiz vai perceber que o banco está cobrando além do que aquilo que a lei permite. Então, não é interessante para o banco iniciar essa ação judicial. Porém, ele vai permanecer com os abusos e excessos. E utilizando o portal do consumidor.gov, você vai sim conseguir eliminar os juros e multas que estão sendo cobrados ali de forma abusiva, de forma excessiva. Mas olha só, preste bem atenção. É preciso fundamentar a sua carta de negociação. Não é simplesmente dizer que não consegue pagar, que está passando por dificuldade financeira. Não é simplesmente dessa maneira que você vai conseguir um bom desconto. É necessário você fundamentar a sua carta, justifique o porquê você não consegue pagar, justifique que o banco, de certa forma, está ali
cobrando juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva, mostre, melhor dizendo, né, prove que o banco está cobrando juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz que você tem o direito de contestar essa dívida, se acaso o banco estiver te explorando, estiver cobrando juros e multas de forma abusiva. E o banco sempre faz isso, eu coloco isso na sua mente. O banco sempre vai cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. E utilizando o canal do consumidor.gov, você vai sim conseguir um bom desconto e vai se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça, desde que você fundamente a sua carta de negociação. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.